discutir. Tá bom? Então, vamos aqui para o segundo momento da nossa aula. Nós paramos aqui falando sobre Hall, sobre o sujeito do iluminismo, que foi compreendido justamente como esse indivíduo totalmente centrado, que é um indivíduo unificado, dotado de razão, criou a concepção muito individualista, né, do sujeito. Então, essa concepção do sujeito iluminista que Rawls vai trabalhar para dizer que esse sujeito iluminista, de acordo com o que nós vimos no final do bloco anterior, ele já fica nessa nova leitura, nessa nova reflexão, nesse novo olhar do sujeito, ele fica já um pouco prejudicado, porque nós, a partir do momento que compreendemos que a nossa formação identitária, ela está composta por diversos elementos, advindo de diversas culturas. Por exemplo, nós, aqui no Brasil, nós utilizamos elementos que são exclusivos da cultura europeia, mas utilizamos elementos na nossa cultura que são exclusivamente dos povos indígenas, dos povos negros, que para cá vieram no contexto alimentício. Amamos uma feijoada que os negros que criaram isso, né, esse prato. Gostamos, às vezes, de um beiju, né? Quem não gosta de um beijuzinho? Depois faz a tapioca, né? Que no Nordeste se chama beiju de massa e beiju de tapioca, né? No Piauí, né? Que é algo que veio exclusivamente dos povos indígenas. Na verdade, lá, professor, chama até beiju de goma. Então, aí a gente, isso, dentro dessa concepção e dessa visão de Strauss, ele já vai dizendo, não, você não é um único, não, você já tem esses elementos que estão agregados à sua identidade, que não lhe faz você tão fechado, tão único, tão exclusivo. Você é exclusivo enquanto pessoa, mas enquanto identidade, e principalmente cultural, você tem todos esses outros elementos, né? Se entrarmos aqui pelo âmbito religioso, nós ainda temos outros elementos também, que agregamos alguns elementos que são advindos das doutrinas e dos códigos estabelecidos pelos segmentos religiosos. Então, ele vai dizer, você é você, mas você tem um pouquinho do negro, tem um pouquinho do índio, tem um pouquinho do europeu, e vai agregando, inclusive, de algumas posições políticas, de algumas posições religiosas, de algumas posições econômicas, você vai trazendo isso para você. Eu já vi gente se denominando, dizendo, eu sou marxista, né? E outros dizem, Deus me livre de eu ser marxista, né? Então, isso as pessoas vão agregando à sua identidade. Então, veja que o Hall ele admite que, diante da crescente mudança do mundo moderno e da compreensão que a autonomia deste sujeito não era exatamente como era concebida, pois ele também é formado nas relações com outras pessoas. Desenvolve-se a concepção do sujeito sociológico, né? Então, se desenvolve essa concepção do sujeito sociológico, o que é o sujeito sociológico? É um sujeito que se coloca como parte da sociedade. E ser parte da sociedade já está dizendo, eu não sou único, eu não sou exclusivo, eu faço parte de um todo, né? Então, se eu faço parte de um todo, eu vou agregando nas minhas posições culturais e posições comportamentais elementos que fazem parte das relações que são estabelecidas com esse outro, né? E aí, nisso, o Rawls vai dizendo, isso vai quebrar um pouco essa concepção de você ser único, de você ser exclusivo. Você é uma parte do todo, né? Dentro dessa concepção do sujeito sociológico. E aí, ele ainda diz que a concepção do sujeito sociológico caracteriza-se por Hall como sendo uma identidade em busca de uma estabilização entre o interior e o exterior,
do mundo pessoal e o mundo público, internalizando sentimentos subjetivos em lugares, objetos, que aí é o mundo social e o mundo cultural. Então, ele vai dizer que a nossa concepção de sujeito, né, desse sujeito sociológico, ele traz, de fato, essa identidade que está em busca dessa estabilização entre o mundo, o mundo exterior e, inclusive, o mundo interior, que é a questão da subjetividade, né? Essa internalização dos sentimentos subjetivos, né? Quando a gente trata determinadas situações, eu achei interessante a fala da Elislane, quando ela disse assim, professor, ontem eu estava aqui, nem abri mais. Por que isso? Ela estava chateada, tinha alguma coisa, mas isso era de um momento aqui? Não, isso são coisas que vão chegando no nosso dia a dia, vão agregando no nosso dia a dia, que a gente chega um momento que tem que extravasar, né? A gente já não se assegura de não ter o que falar. E aí eu passei o dia com aqueles meninos, mexendo com aquelas crianças, e tem uma carga de trabalho, aí chego aqui e ainda vem falar essas coisas que eu não quero ouvir, né? Igual antes de ontem, né? Quando eu abri aqui, eu comecei até aqui resmungar uma musiquinha, aí eu ganhei, o papai professor cantando, tal. Então isso faz parte desses momentos das pessoas, né? E que faz parte justamente aqui desse sentimento subjetivo, que é esses momentos que passamos, que só nós sabemos. Ontem, por exemplo, que eu estava na aula, tinha feito uma infiltração ontem à tarde, nossa, mas eu estava aqui que não me aguentava, mas não podia deixar vocês sem aula, né? Então, e diante de tudo aquilo, e aí eu pego e olho o documento aqui, e digo, nossa, as pessoas não estão levando esse negócio a sério. Aí eu olhei para o meu lado, as pessoas não estão levando a sério, eu aqui estou sentindo dor, ainda tenho que tratar com essas pessoas. Não? Bom, o que isso significa dizer? De que quando nós olhamos só para o nosso lado, só para a nossa dor, às vezes nós entramos em confronto. Falta essa questão aqui dessa internalização dos sentimentos subjetivos, e principalmente em compreender esse momento subjetivo do outro, né? Veja que essas concepções elas demonstram a busca por uma identidade fixa e permanente, mas atualmente elas encontram-se em colapso. Veja o que ele vai colocar, que essa identidade fixa, permanente, ela entra em colapso porque nós vamos agregando aí outros elementos identitários, né? Colapso em crise ou em deslocamento. Às vezes ela está em um deslocamento, sai de um ponto habitual, tradicional, mas é ressignificado. Então ela sofre um deslocamento, né? Aí o que temos? Dessa transformação surge o conceito de sujeito pós-moderno. Quando vai tendo essas transformações, aí essa capacidade de compreender o mundo, de compreender essa dinâmica do sujeito sociológico, essa dinâmica das transformações mundiais, então vai surgir esse sujeito, é o que ele vai dizer que é esse sujeito pós-moderno. Pois, diferentemente dos dois conceitos anteriores, deste sujeito, não é caracterizado por uma identidade fixa ou permanente. Então, veja que aí ele já coloca como, para dar sentido, identidades na pós-modernidade, é que essa identidade na pós-modernidade ela não é algo fixo, não é permanente. Hoje nós temos uma compreensão, digamos, a pessoa que ela pertence a um segmento religioso, assim, dos mais rígidos, que existia tanto a questão de normas, costumes, digamos ali por volta dos anos 80, né? Aí hoje a gente olha, não, mas a gente passava tantas proibições e existiam tantas proibições e não era assim, né? Então o que isso acontece? Nós vamos deslocando, não deixamos de ser religioso, mas não vamos tendo uma abertura para essa compreensão das transformações que vão ocorrendo com o sujeito sociológico,
e vamos dizendo isso que acontecia lá não tem nada a ver com o propósito final da minha religiosidade. E aí começamos a aderir a outros saberes, a outras posturas, até mesmo a utilizar outros objetos, outros artefatos. Isso vai acontecendo, é essa compreensão desse sujeito pós-moderno que entende que essas questões, essa identidade, ela não é fixa e nem permanente, né? A modernidade, diferente das sociedades tradicionais, que veneram e perpetuam o passado a cada geração, caracteriza-se pela constante mudança e o rompimento ou deslocamento. Isso aqui o autor ele reforça isso, que é o contrário dessas tradicionais fechadas, que é de geração em geração é aquilo ali, e a gente não pode também, dentro dessa compreensão do sujeito sociológico, discriminar essas sociedades tradicionais, porque é uma forma cultural que eles aprenderam como viver, né? Então, às vezes, nós definimos muito o que é bom para o outro. Chegamos, mas o que é bom? Isso que os europeus fizeram aqui. O que é bom? É desmatar, é cavar, é arrancar o ouro, é desbravar, tirar o pau-brasil e tal. Isso é que é bom. Tem que fazer para gerar dinheiro, né? Para os indígenas, não era isso o que é bom. O que era bom é ele sentar debaixo na sombra do pau-brasil, né? Era ter ali o ouro mais para ele fazer os seus ornamentos, era poder plantar ali a sua roça de mandioca, de batata e de milho e usar aquilo ali, ir atrás da caça, matar e comer, encher o bucho, deitar debaixo da árvore e depois tomar um belo banho no córrego, estava tudo perfeito. Então, mas nós sempre queremos determinar o que é bom para o outro. E será o que nos falta refletir dentro desse processo de mudança e de deslocamento, o que é bom para eu me sentir enquanto um sujeito pós-moderno e um sujeito que, de fato, vivencio esse aspecto da humanização, né? E isso nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, se caracteriza quando eu me torno humano. E quando é que isso se dá? É quando eu compreendo o outro na sua essência. Interfere diretamente na conceituação de identidade cultural e suas consequências, enquanto pluralização de identidades coloca-nos diante do jogo de identidades, não? Nós compreendemos que dentro dessa diversidade cultural, e quando nós as compreendemos, buscamos compreendê-las, nós passamos a agregar elementos dessas identidades também. Pelo menos dizer como deve ser respeitado esse povo. Por que deve ser respeitado? É porque essa identidade, essa prática cultural deste grupo remete a determinados valores que eles têm. Isso, pela questão do respeito, eu já estou tendo uma compreensão dessa pluralização cultural e, dentro dessa pluralização, eu aceito essa pluralização como fazendo parte desse jogo das identidades, né? E que não somos único e nem portador de uma única identidade, mas como povo e como ser humano nós vamos agregando essas questões, né? Este jogo ele se dá porque muitas vezes as identidades são contraditórias ou se cruzam naturalmente, né? Pois nenhuma identidade singular pode alinhar todas as identidades de forma única, abrangendo abrangente, conciliando e representando as variedades de identidades de uma pessoa, as variadas identidades de uma pessoa, né? Então veja que nenhuma ela vai alinhar para que todas as identidades se tornem uma única identidade, né? Ela sempre vai ter, nós vamos ter essas marcas que são advindas das práticas culturais,
faz parte dessas relações, porque nós somos o sujeito sociológico da convivência e dessa compreensão do eu e do outro, e principalmente procurarmos compreender o outro, mas para eu procurar compreender o outro, eu tenho que me compreender também. Tenho que saber quem sou eu, né? E como eu devo me postar dentro, qual a postura que eu devo ter diante dessa diversidade, desses diversos sujeitos sociológicos, né? Que são únicos enquanto pessoas, mas são existe a pluralidade que os define também, né? É preciso considerar que a identificação de um sujeito não se dá de forma automática, né? Ou seja, eu cheguei, olhei para você, eu gostei de tu, eu já te entendi, já te compreendi. Mas parece que, tem gente que até utiliza, parece que em outra vida nós já nos conhecíamos, né? Como se tivesse outra vida, né? Eu conheço essa aqui e olha que só essa já é muito trabalhosa para a gente dar conta. Então, vejam que essas situações é preciso considerar que a identificação de um sujeito ela não se dá automática, vai ser, de fato, por esse olhar e aquilo que Edgar Morin também chama de uma escuta sensível, né? O que seria essa escuta sensível? É procurar compreender o outro para, por meio ou da sua fala, ou dos seus gestos, do seu comportamento, eu escutar o que ecoa neste indivíduo do ponto de vista da subjetividade, né? Ela pode ser ganha ou perdida, né? Ou seja, essa identificação ela pode ser ganha ou perdida, dependendo da forma como o sujeito é interpelado ou representado, né? Então, O que é, professor, interpelado? interpelado é quando eu abordo a pessoa. Por que você faz isso? Ou por que você age dessa forma? Então, isso eu estou interpelando a pessoa, né? Okay. Então, veja que, segundo Hall, a fragmentação do sujeito e de sua identidade cultural afetou diretamente a identidade nacional construída na modernidade, aquela que somos brasileiros, fazemos... Não, agora, nessa concepção do sujeito sociológico, somos brasileiros enquanto nação, mas enquanto sujeito nós somos único enquanto pessoa, mas a nossa identidade, ela possui todo um arcabouço advindo das diversas práticas culturais existentes na nossa nação. A identidade e cultura da nação moderna buscaram e caracterizam-se por um discurso homogêneo e universal, como cultura nacional, né? Então, tem um discurso homogêneo, é uma única cultura nacional, mas não é bem assim. No sujeito pós-moderno, a identidade ela se torna pós-moderna também dentro dessa compreensão de identidades, né? Rawls desconstrói a concepção de cultura nacional unificada, argumentando de que as maiorias das nações foram unificadas após um processo de conquista violento que exerceu uma hegemonia cultural sobre os colonizados e que uma nação é composta por diferentes classes sociais, grupos étnicos e gênero, né? Então, só a diferença de grupos étnicos, classes sociais e gênero, isso já nos traz uma condição de perceber de que a nossa identidade ela não é exclusiva minha. É porque eu tenho, mesmo pertencente a uma classe, que eu não sei mais nem em que classe eu estou, né? Dizia uma época que o professor estava na classe média, mas eu não sei mais se isso é verdade, né? Mas eu tenho que aprender, nesse jogo do sujeito sociológico, a viver, e a viver participando daquilo que faz parte da classe alta, daquilo que faz parte das demais classes, daquilo que faz parte das diversas etnias e dos grupos étnicos.
dentro de uma compreensão também da concepção de gênero, que precisamos levar em consideração. Ao discutir as identidades nacionais, estão sendo deslocadas, o autor busca entender-se ou atentar-se na forma pela qual as culturas nacionais buscam costurar as diferenças em uma única identidade, pois estas não estão livres do jogo de poder, de contradições e divisões internas. Vejam que essa busca do poder quer colocar tudo no mesmo pacote, né? E, na verdade, isso faz parte do jogo do poder, mas nem sempre é assim. Temos que aprender a respeitar, de fato, este outro, né? Aqui vamos entender que, com o fenômeno da globalização e o deslocamento das identidades culturais nacionais, Hall entende 3 possíveis consequências sobre as identidades culturais. E quais são essas? Uma é que as identidades nacionais se desintegrarão como resultado, Alguém está com o microfone aí, está atrapalhando. Como resultado do crescimento da homogeneização, né? Até que, enfim, cultural, e do pós-moderno global, que essa é uma questão. Ele vai dizer que essas identidades nacionais elas vão passar, estão passando por essa desintegração, que isso é resultado, inclusive, dessa visão pós-moderna global, né? Uma outra questão que ele vê é que as identidades nacionais locais e particulares serão reforçadas pela resistência à globalização. Ou seja, nós nos tornamos pós-moderno por adquirirmos elementos advindo do mundo da globalização, mas, ao mesmo tempo, somos resistentes em determinados momentos para que algo que é nosso, que vai nos descaracterizar, aí pegamos a fala do Boaventura, aquilo que vai nos descaracterizar, então nós temos o direito de ser diferente aqui, né? A terceira é que as identidades nacionais elas entram em declínio e novas identidades híbridas, né? Aí vem uma questão de hibridismo, que é aquilo que não dá para a gente separar onde começa um aspecto cultural de um determinado povo e onde termina, porque vai se tornando híbrido, que não dá para se estabelecer essas divisões, né? Então, estão tomando o seu lugar. Isso está acontecendo no mundo, né? Ele compreende que este debate está na tensão entre o global e o local, na transformação de identidades, parecendo mais provável a produção de novas identidades, né? E pode ir surgindo novas identidades a partir desse confronto, né? Aí ele vai falar sobre a globalização, que esta exerceu a função de contestar e deslocar identidades que eram centradas e fechadas da cultura nacional, produzindo um efeito pluralizador sobre as identidades, né? Que agora a gente vai tendo, conhecendo, às vezes dentro do nosso próprio país, identidade de um determinado grupo que a gente não tinha nem esse conhecimento. Agora, com esse advento da globalização e do acesso às informações, a gente vai tendo esse contato, né? E a gente vai construindo e reconstruindo a nossa identidade. Esses efeitos possibilitou novas posições de identificações, mais políticas plurais, né? Porque aí vem a política para o negro, a política para o índio, a política para a mulher, a política para a diversidade, né? E diversas, para as pluralidades diversas, menos fixas e unificadas, né? Então, veja que o sujeito pós-moderno e as identidades culturais, em uma perspectiva menos fixa, mais deslocada, é o nosso desafio, porque significa redimensionar a figura do indivíduo e da sociedade sobre outros paradigmas. Então, tem que se redimensionar, ou seja, ressignificar esses conceitos que são dados, né? Chegamos aqui ao final da nossa aulinha e está faltando justamente 1 minuto e 50 segundos, né? Bom, Boa noite.
Aqui chegamos do boa noite, mas eu pergunto a vocês agora se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação a fazer, podemos aproveitar esse tempinho que nos falta aqui. Alguém tem alguma colocação? Parece-me que não. Pensei na... Pois não, irmã. Não, só pensei naqueles slides que o senhor falou sobre a globalização. Porque nós, inclusive, falamos, eu passei o final de semana falando globalização também no curso da pós-graduação, aí às vezes eu confundo o que eu falei na pós e o que eu falei para vocês, mas nós discutimos essa questão da globalização também, desse global e do local. E aí a globalização, nós ou globalizamos, porque tem outros grupos que estão aderindo a aspectos culturais dos nossos grupos, e nos tornamos globalizados quando adquirimos elementos culturais de outros grupos, né? Então, existe esse fator de sermos globalizados e globalizantes também. Então, pessoal, nós chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. Eu agradeço a vocês, espero que a gente tenha crescido um pouco mais nessa discussão das identidades, de compreender mais um pouco sobre este universo das identidades